Ele não falha, Ele é fiel, Ele é bom. Aleluia. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com cada irmão e amigo. Você que está aqui no templo da IBK, você que participa pelas mídias sociais. Quero convidar o pastor Técio, amigo. O pastor Técio dispensa apresentação nesse púlpito, nessa igreja. Vai ficar livre. Convidei para vir aqui essa noite e nos abençoar com a palavra de Deus. Pastor, fica à vontade. Essa igreja também é a sua igreja. Seja livre no Senhor e nos entregue aquilo que Deus já colocou no seu coração. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Você pode até se assentar. É muito bom estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. Muito bom estarmos juntos aqui adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. E de verdade me sinto plenamente em casa. Plenamente em casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, pela vida de sua família, pelos pastores e suas famílias. Alegria enorme poder estar aqui. E hoje, muito feliz de estar acompanhado do meu pai, né? Quando cheguei aqui, alguns pensaram que era o meu irmão, outros chegaram a dizer que era o irmão mais novo. E eu não sei se isso foi um elogio para ele ou um alerta para mim, mas de todo jeito é uma alegria, pai, tê-lo aqui conosco. A gente está fazendo uma campanha para que ele venha morar em Maceió. Ora aí, isso. Dá um amém mais forte para ver se o coração dele se quebranta, né? Vamos combinar, fazer uma campanha para ele vir morar em Maceió. Só não vem se o coração for muito duro. Eu queria, antes de compartilhar da palavra de Deus, antes de ir para o texto que quero deixar com os irmãos nesta noite, expressar uma palavra de gratidão a Deus pela vida dessa igreja. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios capítulo 9, ele disse assim, verso 10: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou pregar sobre esse texto não, mas eu queria só dar duas palavras sobre esse texto. Esse texto vai nos falar que Deus nos dá e coloca em nossas mãos dois tipos diferentes de provisão. Pão, que é para comer, mas Deus também coloca nas nossas mãos semente, que é para semear, que é para lançar na terra. Vocês estão num desafio enorme, construção de um templo, um complexo, IBK, uma obra que eu creio que há de glorificar o nome do Senhor, um lugar que vai ser lugar de transformação de vidas, e por aí vai. Quando uma igreja está em obras, esse é um dos tempos mais desafiadores na vida da liderança da igreja e da membresia da igreja. A gente está fazendo uma reforma lá na PIB, e eu conversava com um engenheiro essa semana sobre um determinado assunto. Ele falou assim: pastor, tem alguns elementos que você tem uma cotação hoje, e eles dão um prazo de 24 horas, que em 24, 48 horas já subiu. E quando nós temos um desafio, irmãos, a nossa tendência natural é reter. A gente está construindo, então a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter caixa. E a nossa igreja, na semana passada, ou retrasada, eu estou meio ruim da cabeça, recebeu uma oferta da IBK para nos ajudar no nosso desafio lá. Ou seja, os irmãos, no momento de reter, entenderam e discerniram, a liderança da igreja discerniu o que era pão para comer, ou seja, sustento, e o que era semente para semear. Pastor Pedro, que Deus continue dando ao irmão essa visão e discernimento do que é pão e do que é semente. E a minha oração é essa de Paulo aqui, ó, verso número 11.
quando ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Você crê nisso? E ele diz o propósito desse enriquecimento: para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Em nome da PIB Maceió, em nome da nossa igreja, eu quero agradecer aos irmãos, louvar a Deus pela vida dessa igreja, louvar a Deus pela sua vida, porque você tem semeado neste ministério, e este ministério com inúmeros desafios, tem discernido o que é pão para comer, o que é semente para semear, e eu tenho certeza que Deus os fará enriquecer com um único propósito, para que vocês possam ser generosos em todas as ocasiões, e que a generosidade de vocês glorifique o nome do Senhor. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, que eu ainda não comecei a pregar não, tá, irmão? É só uma degustação. Abra sua Bíblia agora comigo em Gênesis capítulo 21, a partir do verso de número 8. Gênesis 21, a partir do verso 8, eu quero ler com você até o verso de número 21. Gênesis 21, verso 8, a palavra de Deus vai dizer assim: e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre d'água, e os deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre d'água, deu de beber ao moço. Era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Paarã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos aqui reunidos em teu nome, reunidos na tua presença. Obrigado, Santo Deus, pela vida desta igreja. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor, por tua bondade e graça, continuará a fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A história é praticamente autoexplicativa. Você lembra que Deus havia chamado Abraão? Deus havia prometido que dele faria uma grande nação. E é interessante a forma como Deus trabalha, porque às vezes Deus escolhe trabalhar em meio às impossibilidades. Deus chama os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os chama com um propósito, deles formarem uma nação. E para os três Deus dá mulher estéril. Você fala assim, não faz sentido. Vamos combinar. Se é para formar uma grande nação, por que não dar uma mulher hiperfértil? Deu 3 mulheres estéreis, para que ninguém duvidasse
que aquele povo que estava sendo formado era sobretudo a ação da boa mão do Senhor. Sara tinha dificuldade de engravidar, era estéril, então ela chama a sua serva Agar e diz assim: eu acho que Deus vai cumprir a promessa através de Agar. Abraão se deita com a sua serva, nasce um menino, dá o nome de Ismael. Os anos se passam e a promessa do Senhor, a promessa que cantamos que não falha, se cumpre na vida da família de Abraão, agora com a chegada de Isaac. E diz-nos a palavra de Deus que no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu um banquete. E diz o texto sagrado que Ismael estava lá brincando com Isaac. Algumas versões dizem zombando. E aí dona Sara olhou e não gostou. Chamou Abraão no canto e diz assim: eu não aceito isso aqui em casa não. Mulher, um ser interessante. Ela criou a confusão e botou na conta de Abraão para resolver. Quando a sua mulher criar um problema e der a conta para você pagar, você fala assim: ô pai Abraão, me ensina. A treta é antiga. A treta é antiga. Ela diz: esse rapaz não vai herdar com o nosso filho. Eu quero que você despeça essa mulher embora. A partir de hoje sou eu ou ela. Abraão, como bom marido, tinha juízo. Era patriarca, mas ainda não tinha perdido medo da morte. Fica com o coração pesado, diz a palavra de Deus. Porque a palavra, verso de número 11 vai dizer: pareceu mal aos seus olhos por causa do seu filho. E é justamente nesse momento que a gente começa a aprender algumas coisas nessa história. E a primeira das coisas que esse texto me ensina é que eu e você não podemos desprezar o agir de Deus, a ação da boa mão de Deus, mesmo nas situações inesperadas da nossa vida. Percebam os irmãos, num dia, num momento, estava acontecendo uma festa, num outro momento, despedida, num momento, Abraão em casa com seus 2 filhos, num outro momento, agora ele tem que mandar embora um de seus filhos. E às vezes a vida da gente, essas coisas acontecem. Às vezes a vida da gente, o barco vira. Às vezes a vida da gente parece que deu um cavalo de pau. Parece que a vida está capotando. E eu e você precisamos entender que mesmo quando a vida parece fora do nosso controle, ela está o tempo todo nas mãos do Mestre. Eu às vezes tento seguir os conselhos do pastor Pedro. O Pedro é atleta, lutador de jiu-jitsu. E um dia eu estava numa academia, que era um negócio meio MMA. E aí era uma aula de jiu-jitsu. E o mestre lá foi dar uma daquelas quedas assim, que você não sabe nem o que está acontecendo. Ele foi, pegou um menino, e jogou o menino para o alto, deu uma queda assim, fora do normal, um menino magrinho. E aí estava minha filha do lado, virou e falou assim: ah, mas com ele é fácil, quero ver fazer com meu pai. Os filhos são herança da parte do Senhor. Quero ver, mestre. Aí ele falou: não, dá para fazer, porque não é força, é jeito, é só uma alavanca. Eu falei: não, eu acredito. Não, está tranquilo.
Beleza. Aí o pessoal da academia começou, não, vai pastor, vai. Eu olhando e falei assim, ela deve ter mexido na minha pólice de seguro, sabe quanto eu estou valendo, descobriu que eu estou valendo mais morto que vivo, e que se a morte for por acidente, dobra o prêmio, agora eu estou perdido, eu sei que o camarada me pegou, segurou, ele falou, pastor, é assim, ó, aí, irmãos, eu só sei que eu vi o teto passar, daqui a pouco eu estou esborrachado no chão, aí ele foi me dar uma chave de braço. Aí eu falei, não vai ser fácil não. Entendeu? Eu vou vender, mas não vou vender barato não. Ele pode levar, mas não vai ser barato não. Eu falei, eu vou fazer uma força. Aí eu segurei o braço. Aí eu segurei o braço, ele deu um sorrisinho assim. Aí falou assim, vai doer, hein? Eu falei, faz o teu melhor. Ele falou, vai doer. Eu, vai, dá teu jeito, vai, guerreiro. Aí ele começou sorrindo, aquele sorrisinho sádico, sorrindo, doendo. E eu falei assim, ô Altamir, você está quebrando meu braço. Aí ele falou assim, bate. Eu falei, rapaz, falando sério, para. Eu preciso, eu só escrevo com a mão direita. Solta o meu braço. Ele, bate. Eu falei, faz isso não, cara, faz isso não, estou falando sério. Ele bate. E eu ali tentando resistir, até que teve uma hora que eu não aguentei. Bati na mesma hora, ele soltou. Sabe o que acontece na vida da gente, ou que eu aprendi naquele dia? Que existem momentos que a vida da gente vira de ponta cabeça. Existem momentos que o chão parece que nos é tirado. Existem momentos que parece que nós estamos nos esborrachando e todos que estão à nossa volta estão rindo de nós, estão rindo da nossa desgraça, rindo do nosso infortúnio. Mas o que eu aprendi naquele dia na academia era que mesmo no meio da queda, em nenhum só segundo, eu estava fora das mãos do mestre. O mestre estava no controle de tudo. E a minha resistência em me render ao mestre aumentou a minha dor. Abraão, se preocupa com isso não. Eu estou cuidando de tudo. Irmãos, algumas situações da nossa vida, nós só as entenderemos olhando em retrospectiva. Ao passo que a gente vive olhando para frente, algumas coisas a gente só entende quando olha para trás. E aí a gente consegue falar como José, quando confronta os seus irmãos e diz, olha, vocês tramaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção. Na verdade, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá, para preservação de vida. Sabe, irmãos, essa história me faz entender que mesmo quando o carro parece desgovernado, mesmo quando a vida parece bagunçada, mesmo quando as coisas não estão fazendo sentido, eu posso e você pode acalmar o seu coração, porque há um Deus que permanece no trono, no controle do universo, da minha vida, da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Essa história me ensina ainda que Deus é aquele que nos desertos da vida, a nós se apresenta não só como um Deus que observa a nossa trajetória, mas que intervém na nossa trajetória. A partir do verso 14 vai dizer que Abraão, pela madrugada, se levantou. Se tem uma coisa que eu acho interessante em Abraão, era prontidão em obedecer. Às vezes Deus coloca os negócios difíceis na vida da gente. Às vezes Deus nos dá mandamentos difíceis de serem cumpridos. Ele não negociava com Deus, prontidão em obedecer. Eu conheci um rapaz aqui em Maceió, ele foi pastor aqui no estado há uns anos atrás. Ele trabalhava numa padaria. Todo final de expediente ele saía com um grupo de amigos para beber. E bebia de cair. Um dia recebeu um Novo Testamento daquele dos Gideões.
foi numa igreja no domingo, entregou a vida a Jesus. E aí na segunda-feira estava ele na padaria. E aí chegam os amigos. E aí fulano, vamos beber? Ele falou, não posso mais. Entreguei minha vida a Jesus. Agora eu sirvo ao Senhor, não posso mais encher a cara. Aí um amigo, porque sempre tem um astuto no meio, virou para ele e falou assim, e não pode beber nem para comemorar a conversão? Ele falou, eu acho que para comemorar eu posso. Irmão, às vezes a gente tem dificuldade em obedecer. O Senhor falou com Abraão, não precisou falar duas vezes. No outro dia, pela manhã, Agar dormindo, ele acorda e diz, olha, pode pegar o caminho da roça. Ela não entendia nada, mas ele sabia porque estava fazendo aquilo. Dá pão para ela, um odre de água, os despede. Verso 14 vai nos dizer que ela andou errante no deserto de Berseba. Existem momentos na nossa vida que a gente fica sem rumo, perplexo, como a famosa expressão, cachorro que caiu do caminhão de mudança. A gente não sabe para onde ir. Todos nós enfrentamos momentos de perplexidade, todos nós enfrentamos momentos de luta, todos nós enfrentamos momentos aonde nos sentimos perdidos. A água acaba, ela se afasta, deixa o menino atrás e diz assim, que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Verso 17 diz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. No momento de maior perplexidade dela, de desespero, o Senhor foi ao encontro dela e falou com ela. É tão interessante a capacidade ou as manifestações do amor de Deus para conosco. Quer ver momento mais dramático do que aquele descrito em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca e ali no pecado de Adão, toda a raça humana cai. Após o pecado de Adão, é interessante percebermos que não foi Adão que procurou a Deus. Foi Deus que foi ao jardim dizendo, Adão, aonde estás? Foi Deus que foi ao encontro dele para falar com ele. Não há um só momento da nossa vida em que o poderoso e amoroso Deus não queira comunicar-se conosco, não queira falar com cada um de nós, seus filhos. Mesmo naquele momento dramático que Adão vivia, Deus foi ao encontro dele no jardim. Mesmo no momento de desespero que Agar enfrentava, Deus foi ao encontro dela lá no deserto. Mesmo na prisão, quando Jeremias estava lá no calabouço, o Senhor vai ao encontro dele e diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mesmo quando Elias estava achando que a sua vida já tinha dado, não tinha mais razão para viver, talvez consumido por uma depressão fora do comum, Deus vai ao encontro dele e faz uma pergunta significativa, que fazes aqui, Elias? Deus não disse o que você está fazendo aí, mas disse o que você faz aqui, como se estivesse revelando a ele, eu estou aí dentro com você, nesse vale, nessa caverna, nesse deserto, eu estou com você. Irmão, nós precisamos crer nessa verdade da palavra de Deus. Deus ouviu a voz do menino, lá do lugar onde ele estava. Você olhou, você se distanciou para não vê-lo morrer. Você se distanciou porque não aguentaria contemplar essa situação. Mas o Senhor ouviu. E veio aqui para dizer para você, Agar, não temas. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E aí eu acho interessante esses comandos que Deus vai dando a ela.
Não foi Deus que ergueu e levantou, não foi Deus que a ergueu, não foi Deus que levantou o moço, não foi Deus que pegou o moço pela mão, não. Vai lá. Deus, quando fala ao nosso coração, a palavra de Deus não só nos dá orientação, como também nos dá a condição. Porque tem muita gente que dá orientação, mas que não consegue dar condição. Já viu alguém que dá um conselho para você, um conselho vazio? Liga não. Você está para explodir, querendo gastar o seu réu primário. Já viveu esse dia? Um dia de fúria. Você falou, hoje eu vou gastar meu réu primário. Vou gastar. Às vezes a gente tem vontade de gastar esse réu primário dentro da igreja. Porque tem irmão que é bênção, hein? Tem um grande amigo que ele disse que no céu ele não quer nem morar em mansão. Ele falou, não quero mansão celestial no céu. Ele falou, no céu eu quero morar numa barraca. Eu falava, mas por quê? Ele falou, porque a depender do vizinho que chegar é mais fácil mudar. Porque eu vou dizer aos irmãos, tem gente que é tão chato, tão chato, tão chato, que eu acho que até no céu, eu sei que no céu não entra pecado, mas esse daí vai ser aquela pessoa, você vai falar assim, ranço. Irmãos, ergue-te, levanta. Tem gente que dá conselho pra gente. Não, dá outra face. Caminha a segunda milha. Faz isso, faz aquilo, não liga. Mas essas palavras, conquanto importantes, não têm a condição de gerar uma ação na vida da gente. A palavra do Senhor não. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Ela é o alimento que precisamos. Ela não só nos orienta, como nos fortalece. Vai lá, cara. É isso que você precisa fazer. Deus fala nos desertos da vida. Deus fala nos momentos complexos da vida. Deus vai ao nosso encontro nos momentos difíceis da vida. Deus poderia, irmãos, muito bem ter largado Agar e seu filho à própria sorte. Deus nunca mandou Abraão se envolver com Agar. Foi ideia da Sara, que era um costume da época, e ele obedeceu. Dizem que obedecer mulher também é um costume de algumas épocas. Graças a Deus, nesse tempo nós já vencemos e os irmãos valorosos digam amém. Aí o medo de falar um amém. Eu vi a mulher só olhando assim por cima da máscara. E com máscara o olho dela fica maior. Fica ou não fica? Ela assim, perdeu o medo? Não. De jeito nenhum. Se teve um retiro numa determinada igreja, não vou dizer o nome, que tinham 50 homens conversando. E na fila do refeitório tinha escrito assim: homens que a mulher manda. Eram 50 homens, tinham 49 na fila. E na outra tinha assim, homens que mandam na mulher. Só tinha um senhor lá. Aí o sindicato ficou revoltado. Falou, não, esse cara é melhor que quem aqui? Fizeram uma comissão, foram lá no velhinho. Falou, olha, tem ali, ó, homens que a mulher manda, tá todo mundo lá. E só você é o que é o bonzão? Só você manda na mulher? Ele falou, não, rapaz, eu estava ali, minha mulher mandou eu ficar aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui até agora, eu não estou nem sabendo o que eu estou fazendo aqui. Abraão, irmãos, essa confusão aqui, quem arrumou foi seu Abraão. E às vezes a gente tem uma visão de Deus tão diferente da visão que é apresentada na Bíblia. E eu não estou falando de graça barata, eu não estou falando disso não. Eu não estou falando de licença para errar. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de um Deus que
consegue pegar os destroços da nossa história, o lixo da nossa história, o vaso quebrado, como ouvimos o pastor orando há pouco. Estamos aqui numa grande olaria, a olaria do Senhor, e Ele vai trabalhando, remodelando, fazendo novas todas as coisas, mesmo no deserto. Verso número 19 é um verso que me apaixona, e com ele eu quero concluir essa palavra. A Bíblia diz assim: então Deus, eu vou aproveitar que está sendo projetado, leia comigo até ali o ponto final, até a palavra fonte. Vamos ler juntos? Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus criou a fonte? A fonte estava lá, mas os olhos dela estavam fechados. Às vezes nós estamos pedindo: Senhor, cria uma oportunidade, faz um negócio. Irmãos, Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Já está aí. O que Deus precisa fazer com a gente? Abrir os nossos olhos. Às vezes nós estamos como aquele servo de Eliseu. Acorda um dia, vê a casa cercada, vai para Eliseu e diz assim: ai, meu senhor, estamos perdidos. Eliseu nem se dá o trabalho de respondê-lo, simplesmente diz assim: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E quando ele vai então dar uma segunda olhada, ele percebe sim que o exército do rei da Síria estava lá, mas muito maior, muito mais poderoso que o exército do rei da Síria. Eram os carros, os cavalos, o exército do rei dos reis, do senhor dos senhores, que ali estava a fim de proteger os seus filhos. Meu irmão, a minha oração por mim tem sido a seguinte: Senhor, abre os meus olhos diante de tantas realidades da vida, diante de tantas situações que a vida se nos apresenta, e sempre nos apresenta. Abre os meus olhos. Nos momentos de desespero, nos momentos de escassez, nos momentos de falta, nos momentos de falha, Senhor, abre os meus olhos. Nos momentos em que estiver indo tudo mal, abre os meus olhos, porque eu sei que a provisão do Senhor não virá, a provisão do Senhor já veio, e talvez eu só não esteja conseguindo enxergar. O poço estava ali. Você consegue imaginar? Não fosse o Senhor a intervir, possivelmente morreriam os dois de sede na frente da fonte. Não fosse o Senhor a abrir os olhos, morreriam de fome diante da mesa do banquete. Não fosse o Senhor a revelar, não veriam a porta que já estava aberta, pela qual eles poderiam passar. Quem sabe não é a hora de você mudar a tônica das suas orações. Ao invés de falar: Senhor, faz isso, faz aquilo outro, faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Você começar a falar assim: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver aquilo que o Senhor já fez. Para que eu possa contemplar a fonte que já está lá. Interessante que algumas vezes na Bíblia você vai perceber pessoas que não conseguiram enxergar o óbvio. O Jacó, fugindo da fúria de seu irmão Esaú, pega uma pedra, faz da pedra travesseiro, tem um sonho, vê uma escada que liga a terra ao céu e anjos subindo e descendo. E o meu pastor costumava dizer
que ele achava bela a ideia dos anjos subindo e descendo, e não descendo e subindo. Não é a ideia de algo que está vindo, mas algo que já está aqui, sabe? O socorro já está presente, a solução já está aqui. E ao acordar ele diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Esse lugar não é outro lugar senão casa de Deus. Me faz lembrar os discípulos no caminho de Emaús, cabisbaixos, entristecidos. O Cristo se apresenta, começa a caminhar com eles. Eles chegam a olhar para o Cristo e dizem assim: rapaz, será que você é o único que está desatualizado? Não sabe das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? Você não sabe o que fizeram com o Cristo, nós que julgávamos ser Ele a esperança de Israel? Me lembra a história da mulher que foi ao túmulo, não ungiu o corpo, e confunde milagre com caso de polícia. Roubaram o corpo do mestre. Confunde Jesus com jardineiro. Até que Cristo a chama pelo nome. E ela declara: Rabi, mestre. É possível irmos caminhando sem enxergarmos a provisão, a solução, a resposta, a fonte de água que já está à nossa frente. Já está aí. Quero orar com você nessa hora. Está confuso, está complicado, está difícil, está nebuloso, está turbulento. Tranquilize seu coração. Não saiu das mãos do mestre. Estou num deserto, uma escassez. Creia. Deus vem ao seu encontro, fala com você, ministra o seu coração. Creia. Pastor, não estou encontrando a solução. Vamos orar para Deus abrir os seus olhos e você vê a fonte que Ele já colocou à sua frente. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua necessidade. Eu sei da minha necessidade. Eu sei da minha necessidade. E eu vou orar por mim nessa hora. E se você quiser que eu ore por você também, eu vou fazer um pedido a você. Aí no seu lugar, aí na sua casa, vou pedir para você se ajoelhar comigo. Se você tem uma necessidade que é colocar diante do Senhor, não precisa se ajoelhar porque outros estão se ajoelhando, mas se você tem algo que quer colocar diante do Senhor, eu estou precisando que Deus abra os meus olhos, eu estou precisando de uma provisão de Deus, eu preciso que Deus faça algo, ou melhor, eu preciso ver o que Deus já está fazendo, eu preciso enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo. Você que está em casa, se ajoelha aí, dobre os seus joelhos, conversa com o Senhor. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui hoje. O Senhor sabe a luta que cada um enfrenta. Sabemos que o Senhor é Deus de provisão, é Deus de cuidado. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado para com a minha vida. Quero te agradecer pela tua provisão, pelos teus livramentos. Quero te agradecer, ó Deus, pela alegria que o Senhor tem me dado, pelo consolo, mesmo em meio às lutas, pela paz, mesmo em meio à guerra. Quero te agradecer, Senhor, porque mesmo quando tudo parece fora do lugar, o Senhor continua de forma soberana controlando a história, controlando as nossas histórias, controlando a vida da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Quero te pedir, Deus, nesta hora, por aqueles que estão em casa. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando, o que cada um precisa.
Alcança, Senhor, com a tua fidelidade. Aquele que não sabe para onde ir, eu peço que essa noite seja uma noite de abrir de olhos, aonde contemplemos aquilo que o Senhor já proveu para nós, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor não falha. O Senhor nunca perdeu uma guerra, não vai ser a nossa batalha que o Senhor vai perder. Continua, Deus, abençoando a vida dessa igreja. Faz essa igreja crescer, prosperar, avançar, ganhar almas para Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja no estado de Alagoas e no Brasil. Dá-nos um tempo, ó Deus, de crescimento e expansão para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.